que é digno de receber toda adoração. Aquele que é digno de receber toda adoração. Jesus, diga comigo. Jesus, mais uma vez. Jesus, receba adoração. Mais uma vez, vocês. Receba adoração. Os instrumentos mais um pouco mais baixos e as vozes mais fortes. Jesus, não há nome igual. Jesus, mais uma vez. Receba adoração. Todos juntos. Jesus. Jesus. Não há outro nome que salva, que cura. Diga Jesus. Receba adoração. Oh, mais uma vez, diga esse nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Bem forte. Receba adoração. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Será que você pode dar um brado de alegria? Aleluia. Jesus! Aleluia. Pega a sua Bíblia. Ah, Jesus, te amo, Jesus. Traga, se alguém puder trazer uma água sem gelo, por favor. Ah, pega a tua Bíblia, acenda as luzes por um instante, por favor. Rabalabaçu. Te adoramos, te exaltamos. Jesus, Jesus, obrigado. Diga comigo a face invisível e a face visível. Diga a face invisível e a face visível. Amém? Toda adoração. Escute, nós vamos falar sobre adoração. Adoração não se resulta só em canções. Canções, música é uma arte na qual se expressa adoração. Diga comigo, canções, música é uma arte na qual se expressa adoração. Amém? Então a adoração é muito mais do que canções e músicas. Amém? Adoração é muito mais do que isso. E nós queremos falar um pouco sobre adoração. Adoração é entrega, adoração é a nossa vida. Adoração é um estilo de vida. E você come com entendimento, quer comam, quer bebam, façam isso para a glória do Senhor. É adoração. Quando Deus plantou
o homem no Éden, Deus deu uma ordem para o homem e disse que ele deveria cultivar e guardar o Éden. A palavra cultivar ali vem de uma origem, de uma palavra que dá origem à palavra culto. Então, quando o homem estava cultivando o Éden, obedecendo a direção de Deus, ele estava prestando um culto para Deus. Interessante que no Éden não tinha um modelo de igreja como aqui, mas todos os princípios que são utilizados aqui estavam no Éden: adoração, oferta, altar, reconhecimento de Deus, consagração, tudo, a palavra, tudo. Então veja que tudo que os homens faziam são conceitos e fundamentos que fazemos hoje aqui. Abraão, ele não frequentava uma igreja, mas ele cultuava a Deus, ele adorava. Então nós precisamos ter esse entendimento. E diga comigo, toda adoração e a face invisível. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abra comigo Salmos 24, versos 3 e 5. Louvado seja o nome do Senhor. Bendizemos a Ele. Oh, te bendigo, te adoro. Como é bom te adorar, como é bom te bendizer, Senhor. Uau! Amém? Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção. A bênção é a autorização de Deus para que dê autonomia para que você seja bem sucedido em algo. Você vai casar, você procura a bênção dos seus pais. Você vai até o altar diante de um sacerdote para receber a bênção. O que é isso? A autorização para que você seja bem sucedido no teu relacionamento. Qualquer área da tua vida você precisa da bênção. E aqui ele está dizendo que essa bênção, ela vem através de um fruto de duas atitudes. Primeiro, você tem que estar no Monte Santo do Senhor. Você tem que permanecer nesse lugar. E para você permanecer nesse lugar em santidade, você precisa de duas coisas. Diga comigo, limpo de mãos, faz assim com as mãos, e fala puro de coração. A adoração, ela se divide em duas partes: a parte visível e a parte invisível. As mãos é a parte visível, é o que nós vemos. Existe um determinado momento. Obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Amém. Receba em nome de Jesus a tua parte, em nome de Jesus. A parte visível é a parte das mãos. A parte invisível é a parte do coração. Consegui, obrigado. Mas já que você veio até aqui, para você não perder a bênção também. Esse aqui é meu irmão, apóstolo Eduardo, muito amado. Obrigado, querido. Estamos aqui para servir uns aos outros. Obrigado. A parte visível é a parte das mãos. A parte invisível é o coração. Seria muito fácil se a adoração fosse medida somente pela parte visível, porque então nós iríamos fazer algo que aos olhos de todos é aprovado e é excelente, e então Deus aceitaria a nossa adoração. Mas não é bem assim. A parte visível ela tem que estar aliançada e associada com a parte invisível. Diga comigo, mãos e coração precisam estar juntos. A Bíblia diz, em determinado texto da palavra de Deus: este povo me adora com seus lábios. Lábios, aqui qual é a parte da adoração? Das duas que eu ensinei. Vamos ver se vocês aprenderam. A parte visível. Mas o seu coração está longe de mim. Qual parte que está longe? A invisível. O que Deus está dizendo? Dentro dessa atitude de adoração deles, a parte que é visível tá legal, estão adorando. Porém, quando eu olho para a parte invisível,
e veja a intenção do coração, não estão me agradando da adoração. Você tem que aprender uma coisa: Deus não é obrigado a aceitar qualquer tipo de coisa. A Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, se você não puder abrir, eu peço por gentileza que os irmãos da mídia coloquem. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 4, diz assim: versículo 3: aconteceu que ao fim de um tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel por sua vez trouxe das primícias do rebanho. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. A oferta que eles levaram para o altar é a parte, olhe para mim, tem muitas pessoas olhando para as pessoas que estão andando. Olhe para mim, por favor, porque senão o diabo vai roubar a semente de você. Vamos começar de novo. Abel trouxe da primícia, Caim trouxe de um tempo depois do fruto da terra. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas Deus desagradou de Caim da sua oferta. A oferta que Abel trouxe e a oferta que Caim trouxe é a parte visível da adoração. Mas a parte invisível que só Deus vê, que é o interior, quando ele olha para Abel, ele fala: me agrado de como Abel trouxe essa oferta. Quando ele olha para Caim, ele fala: não me agradei da atitude de Caim, da intenção dele. Deus, ele mede o melhor que você oferece a ele na adoração, não baseado somente no que você está trazendo através da sua atitude, mas através da parte invisível. Muitas das vezes a parte invisível é tão importante, ou mais importante, do que a parte visível. E aqui diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então eu pergunto, se a Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e depois da sua oferta, qual é a primeira parte da adoração que Deus vê primeiro? A visível ou a invisível? Invisível, porque primeiro ele olha o coração. E ele olha e fala: olha, eu me agradei de Abel, por isso também eu vou aceitar a oferta dele. Mas eu rejeitei a Caim, e por isso também vou rejeitar a oferta dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o que eu ofereço para Deus, a oferta que eu dou para Deus, é posterior a mim. Deus só pode agradar o que eu faço, se Ele se agradar de quem eu sou. Porque Deus não pode ser comprado por coisas. Deixa eu te falar uma coisa: não adianta você tentar oferecer algo para Deus, se você não é quem Deus procura. A Bíblia diz que vem a hora, e já chegou, em que Ele procura verdadeiros, autênticos adoradores, que adorarão. Veja, antes da adoração, Ele procura o adorador. Deus não está olhando para aquilo que vem das suas mãos, sem antes olhar para o teu coração. Se você estiver andando na rua, com o teu carro, parar no semáforo, e vir alguém, um pedinte, um mendigo, pedia para você um recurso, uma esmola, ele vai te contar uma história triste dele, que eu não quero julgar, muitas vezes pode ser real, e você então enfia a mão no bolso ou naquele cantinho do carro. Ele não olha em nenhum momento para você, ele olha para as tuas mãos para ver o que vai tirar de você, e aí você entrega. Veja, eu não estou falando mal de esmola, eu estou usando um exemplo para você entender onde eu quero chegar. Eu sou uma pessoa que dou esmola. E aí você pega o carro, em determinado momento você passa novamente no mesmo ponto. Ele vem e conta a mesma história para você. Por quê? Porque ele não te reconheceu. Porque ele não tem afinidade com o teu rosto, ele tem afinidade com as tuas mãos. Ele não te reconhece. Deus não é mendigo. Deus não está assim: não, irmãos, vamos ofertar, dizimar, porque a igreja está precisando. Não, a igreja não está precisando. Você vai dizimar e ofertar porque você precisa cumprir o princípio. Deus não precisa do teu dízimo nem da tua oferta. Se Ele quiser, levanta um ímpio para pagar as contas da igreja. Mas se você quiser o privilégio de adorar e cumprir o princípio, aí o privilégio é seu, não é de Deus. Então, muita adoração nossa já não é aceita, porque nós já estamos sendo reprovados antes da adoração. Deus olha para você e faz assim: eu não posso aceitar essa adoração, eu não posso aceitar o teu louvor, eu não posso aceitar o que você está cantando. Por quê?
Porque o que você está cantando não condiz com aquilo que você é. O que você está fazendo não condiz com o seu coração. Então a Bíblia diz que vem a hora e já chegou que ele procura autênticos, verdadeiros adoradores, que posteriormente adorarão. Antes dele ver a adoração, ele está procurando o adorador. Cadê o adorador? Então deixa eu te falar, não adianta você dar adoração se você não é o adorador que Deus está procurando. Não adianta você oferecer para Deus algo se você não é a pessoa certa, se você não é aquele que Deus está procurando. Primeiro, vou te dar um conselho: seja a pessoa que Deus procura. Para que você seja o adorador que Ele procura, você precisa ser verdadeiro adorador. Primeiro, você tem que ser autêntico. Segundo, tem que ser em espírito e em verdade. Quais os 3 princípios então para mim ser o adorador que Ele procura? Verdadeiro, em espírito e em verdade. Quantos estão entendendo? Senhor, que eu seja a pessoa que o Senhor procura. Certa vez, muitas pessoas estavam vindo trazer ofertas. Jesus parou do lado do gasofilácio. O gasofilácio é o local onde eles entregavam as ofertas. E vieram pessoas, entregaram valores altíssimos. Havia pessoas ricas ali, mas veio uma viuvinha, uma senhorinha pobre. E ela veio, depositou tudo o que tinha. Entenda o que é adoração. O Senhor não analisou o valor monetário que cada um deu. O Senhor analisou a entrega que cada um estava dando. Porque aquele, por exemplo, que trouxe um valor X, Y, aquilo para ele é nada. Mas para ela entregar aquelas moedinhas, era tudo que ela tinha. Muita gente fala que Jó perdeu tudo. Eu não concordo. Jó não perdeu tudo. Jó perdeu coisas, porque tudo para ele era Deus. Jó falou: olha, nu eu vim, nu eu vou voltar. Eu posso ter perdido terra, rebanho, até filhos, mas uma coisa eu não posso perder: a presença de Deus. Nu eu vim, nu eu volto, mas sem Ele eu não sei viver. Quantos estão entendendo? Entendimento. Diga comigo, entendimento de adoração. Diga comigo, parte visível, parte invisível. Qual é a parte mais importante que estamos trabalhando aqui? A parte invisível. Eu quero que você preste atenção em mais um texto comigo. Ezequiel capítulo 28. Olha o que diz. Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 13. Coloquem por gentileza. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram todos preparados. Verso 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir e estabelecer. No monte santo de Deus estavas. Preste atenção. Olha aqui para mim, não se distrai por nada, nem pelos obreiros. Preste atenção. Eu acabei de ler: quem habitará no monte santo do Senhor? E ele fala, tem 2 condições para estar no monte santo: a parte visível e a parte invisível. A parte invisível tem que ter um coração puro. A parte visível tem que ter mãos limpas. Por que ele está perguntando quem vai habitar no monte santo? Olha aqui para mim, é muito forte isso. Porque esse local está desocupado. Eu não sei, eu acho que você não entendeu. Há um monte santo, e Deus está falando: olha, quem estava lá eu tirei, e agora o local está desocupado. Eu estou procurando quem que vai ficar nesse lugar. Sabe por que ele faz essa pergunta? Sabe por que em Salmos fala isso? Porque aqui em Ezequiel mostra que Lúcifer, ele estava nesse lugar e Deus o removeu desse lugar. Aonde que ele estava? Nós lemos. Pode deixar o versículo, por favor, aonde eu parei, para que os irmãos possam ver. Ele estava no monte santo de Deus.
O que está escrito lá, irmãos? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tu eras o querubim ungido. Para aí. Deus nunca vai exigir de mim, de você, mais do que aquilo que Ele estabeleceu. Ele coloca ele lá, e Ele coloca uma condição para ele. Qual condição? As duas faces da adoração. Eu quero que você encha a sua boca e diga: as duas faces da adoração. Sabe o que eu peço para você repetir? Porque isso nunca mais vai sair de dentro de você. Você só desfruta daquilo que entende. Então você vai entender para desfrutar. Amém? Eu quero ser um profeta na tua vida e te ensinar. Então veja bem, Ele colocou essa condição. Olha, você está no Monte Santo, você vai fazer coisas extraordinárias. Só que tem o seguinte: é o coração e as mãos. Quem habitará no Monte Santo? Aquele que é puro de coração, parte invisível da adoração, e limpo de mãos, parte visível da adoração. Vamos ver o próximo versículo que diz. Versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade, você vê pela parte visível, pelas mãos? A palavra iniquidade significa maldade, maledicência, concupiscência. Aonde que a iniquidade começa? Deixa eu te falar. A parte invisível pode ser invisível para mim, para o teu pastor, para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu patrão, não sei, para o teu amigo. Mas para Deus não é invisível. Ele olhou e falou: a condição para estar no monte inicial era cuidar da parte invisível, era cuidar do coração. O que a Bíblia nos diz? Em tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede. Querido, tem muita gente na igreja, ó, e oferta e faz tudo, e prega e toca e canta e vem e cuida de um pequeno grupo e tudo mais. Não que isso seja errado, mas a primeira parte que você tem que preservar: o coração. Cuidado. Você não é medido por Deus por aquilo que é somente visto. A Bíblia fala que seremos julgados não somente pelas atitudes, mas pelas nossas intenções. É a parte invisível. Adoração, diga comigo: adoração. Parte invisível, parte visível. Fala: quando eu guardo o meu coração, eu estou guardando a parte invisível da adoração, que só Deus vê. Então, querido, como ele não guardou, e a iniquidade encheu o coração dele. E no verso 16 diz o que? Vamos ver. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior, parte invisível, de violência, e pecaste. O pecado começa com a mão? Começa onde? O que Jesus falou para os religiosos? Ei, vocês estão julgando a prostituição, dizendo que adultério é você pegar a mulher de alguém e deitar com ela? Se tão somente no teu coração você desejar, você já cometeu adultério. Sabe o que Jesus está falando? Peguei vocês que estavam só vivendo de aparência e só das mãos, só da parte visível. A adoração tem que ser completa, tem que ser parte visível e a parte invisível, porque Deus não pode aceitar nada que você faça sem antes aceitar aquilo que vem no teu coração, sem antes aceitar quem de fato você é. Será que você pode dar um glória a Deus, aplaudir o Senhor por isso? Isso é um fundamento valioso. Então ele viu: você pecou. Mas como assim? Ele não fez nada. Ele estava tramando contra Deus. Ele estava querendo o trono de Deus. Ele falou: subirei, farei um trono acima. Mas Deus tira ele antes, porque o pecado para Deus começa aqui na parte invisível. Caim, eu não aceito a tua oferta. Por quê? Está tudo certo, está aí, está no altar do jeito que o Senhor pediu. Ontem nós aprendemos o que? As pedras, a lenha, a oferta, Deus aceitar ou não e manda o fogo. E agora nós estamos entendendo o que? Que além de tudo isso, por trás disso, Deus quer ver a parte invisível. Deus quer ver o nosso coração. Então, a Bíblia diz que ele foi tirado. E agora, esse local está desocupado. Ele está perguntando: quem habitará? Eu estou perguntando nessa noite: quem habitará no Monte Santo? Quem vai subir ao Monte Santo?
Quem subirá ao monte para adorar? Será que você pode dizer: Senhor, aqui está meu coração, eu estou disposto a te servir de todo o coração? Olha o que diz Salmo 78, versos 70 ao 72. Todo mundo talvez admira Davi. Davi foi conhecido como um homem, o quê? Segundo o quê? Davi alcançou Deus pelo que ele fazia com suas mãos. Antes ele alcançou Deus pelo seu, porque o coração dele estava alinhado com o coração. Você quer agradar a Deus? Alinhe o teu coração com o coração de Deus. Olha o que diz aqui: também escolheu a Davi, seu servo, tomou dos apriscos das ovelhas. 71 e 72. Vamos lá. E o tirou do cuidado das que se achavam prenhes, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. 72. Vamos que eu estou com fogo. Assim os apacentou segundo e os guiou pela perícia das suas. Ele pastoreava como? Como que ele pastoreava? Está escrito, responde: pelo coração. Pastor, o que é integridade? A palavra integridade no original é inteiro. Quando Deus falou para ele, quando o pai dele enviou ele e disse assim: vai cuidar das ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa para você entender o que é adoração. Adoração é quando você faz de todo o coração algo que você é colocado para fazer e outros julgam que isso vai ser humilhação para você. Adoração, sabe aquilo que você mais não gosta de fazer e você faz de todo o coração? É adoração. Presta atenção, Davi era o caçula. O pai dele mandou ele cuidar das ovelhas. Vamos ter um raciocínio rápido. O primogênito ficava com 50% de toda herança. O caçula ficava com a menor parte. Era dividido o restante dos 50% entre os demais irmãos. E o caçula ficava com a menor parte. Vou ser breve. Ele fala: vai cuidar de todas as ovelhas. Só das ovelhas de Davi? A ovelha do pai, de todos os outros irmãos, é de Davi. De todas as ovelhas que estavam ali, a menor parte era de quem? Aí Davi, a Bíblia fala que ele estava atrás das ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas eram de menor valor comercial. As ovelhas de cores sólidas, que davam tecidos de cores sólidas, elas tinham valor comercial melhor. As malhadas, que eram cores misturadas, não tinham valor algum. A Bíblia fala que Davi ficou atrás das malhadas. Sabe o que significa isso? Ele pegou as ovelhas que tinham menos valor e ficou atrás dela, protegendo. Falou: se vier um urso, se vier um leão, eu protejo. Imagina você ser colocado no mato com a pior parte. Você não é escolhido para ser soldado, você não é escolhido para ser nenhum guerreiro, e o teu pai te manda para o pior serviço e fala: você vai ganhar mal, a menor parte vai ser a tua. Aí você olha assim, está vindo um lobo, está vindo um leão, a ovelha malhada já está na boca do leão. Você fala assim: eu não estou nem aí, a menor parte é a minha, eu vou perder minha vida, eu vou arriscar minha vida por uma ovelha. Isso aí não tem valor nenhum. Mas olha o coração, olha o coração de Davi: eu vou proteger essa ovelha como sendo minha. Espera aí, ele podia deixar aquela ovelha morrer, no final do dia contabilizar, falar: ó, pro irmão dele, aquela ovelha tua lá, ó, morreu, ela era tua, tá? Mas ele cuidava, dando a sua vida. Deus olhou e falou assim: esse cara é íntegro. Deus incumbiu para o pai dele mandar ele para o pior serviço. E sabe o que ele fez? Eu vou dar o meu melhor, eu vou ser inteiro. O leão vinha pegar a ovelha, ele pá, pá, lutava com o leão, salvava a ovelha, corria com a ovelha. Deus olhava e falava: esse cara é doido. Ele está se arriscando por algo que não tem valor algum na terra. E ele está se entregando de uma forma tão inteira. Isso para minha adoração. Se ele cuida de uma ovelha que não tem nenhum valor, ele não busca interesse, e ele adora a minha vida, ele glorifica a minha vida sendo inteiro em algo que ninguém valoriza. Como que ele vai cuidar do meu povo? Ele vai cuidar do meu povo muito melhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele de atrás das ovelhas e vou colocar ele para pastorear esse rebanho. Eu vou colocar ele para virar um rei. De um pequeno agricultor, agropecuário, que pisava cocô de ovelha, lutava com leão e urso. Esse homem veio se tornar
o rei mais respeitado, lembrado e nobre de toda a história de Israel. Ele não para por aí não, entrou na genealogia de Jesus. Sabe por quê? Ele estava adorando de todo o coração e arriscando a sua vida por ovelhas que não tinham nenhum valor. Deus olhou e falou assim: estou gostando da adoração invisível dele. Tanto é que quando ele vai estar com os irmãos falam: fica lá com aquelas poucas ovelhas. Estava falando de poucas ovelhas da porção dele, mas ele cuidava de todas, se arriscava por todas. Por isso que Deus se agradou de Davi. Sabe por quê? Um homem segundo o coração de Deus, ele é inteiro em tudo que faz. Eu vou lavar essa privada da igreja, eu vou ser o melhor lavador de privada de toda a história de igreja. Ah, irmão, quando eu tinha 19 anos, anterior, eu vim para cá para ser seminarista, e a primeira função que eu recebi como obreiro foi lavar a privada da igreja. E eu lavava as privadas, eu falava assim: Senhor, eu estou fazendo isso aqui, o meu melhor para ti. E eu pegava, e a igreja era toda de carpete, eu pegava o aspirador, tinha que aspirar a igreja toda, uma igreja desse tamanho, e aspirava o púlpito. Eu estava que nem Samuel, eu ficava lá: em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vinho. O povo olhava: esse cara é maluco. Aí os jovens tudo arrumadinho e tal, é sábado, é dia de espaço alternativo, uau, vamos lá. E esse de olho nas menininhas, tudo eu não querendo namorar, tinha medo das mulheres tirar Jesus de mim, e eu fugia fugia das meninas tudo, eu fugia tudo, falei: eu quero Jesus, se ele mandar num casal, eu nem caso, eu quero ficar com ele, e tal. E o pastor falava assim: vai pintar a igreja no sábado, e ele chegava tudo arrumado, eu estava tudo sujo de tinta, como o rei Davi, quero te louvar. E aí tinha um tanto de camarada com os olhos desse tamanho, olhando para a menina mais bonita da igreja, que está sentada aqui na frente. A pastora perguntou se eu orei muito, então eu estou falando aqui meu testemunho. Levanta e tira a máscara para eles verem como você é linda, como você é maravilhosa. Eu não é, gente? Quem não está aplaudindo está com inveja de mim. Pode aplaudir aí, vai, glória a Deus. E eu todo sujo de tinta e tal, e parará. E os meninos tudo querendo dar volta, eles vinham com as roupinhas, com os tênis, que os pais mandavam dinheiro para ele. Meu pai era duro, não tinha dinheiro, não mandava nada. Aí eu ficava lá, tal, sujo de tinta. De repente o pastor falou: ó, você tem que casar, porque nós vamos te consagrar pastor. Você já está cuidando de uma igreja com 19 anos, uma congregação. Não pode ser pastor solteiro. Aí eu falei assim: beleza, mas quem que eu vou casar? Eles falaram assim: nós temos a moça ideal, é uma moça de oração, é uma moça de Deus. Aí eu falei: quem? A Daniela. Eu falei: não, mas ela é muito bonita para mim, eu não tenho dinheiro nem para comprar um x-tudo, o que eu vou oferecer para ela? Aí eles: não, fica tranquilo que Deus está no negócio. Acho que ele já estava vendo a campanha da causa impossível, né? Aí eu peguei e falei: tá bom, falei: me ajuda lá, fala com ela. Eles foram falar com ela. Aí na hora que eles foram falar com ela, eu falei: então, irmã, deixa eu falar com você. Nós estamos pensando assim que talvez é o momento de você se relacionar com alguém. Nós vemos que você é dedicado, não está namorando ninguém em igreja há muito tempo, sozinho, orando. E nós estamos pensando que você pode casar com um homem de Deus. O que você acha? Falou: eu já estou orando por alguém. Aí nós pensamos e falhou. Como que a gente é pessimista, né? A gente já pensa logo no pior, né? Falhou, já pensei, deve ser aquele. Eu estava no último lugar, né? Porque quando é jogar bola, as coisas eu ficava sobrando, né? Que era perna de pau, jogava para um lado, eu estava acostumado a ser descartado na vida. Falei: eu coloquei o de fora. Aí o pastor falou: então, mas quem que é que você está orando? Aí ela falou: estou orando pelo Diego. Eu falei: meu Deus do céu. Enquanto os camaradas estavam tudo querendo conquistar lá, tal, usando os perfumes, as coisas tudo sujo de tinta, como o rei Davi, Deus estava trabalhando a meu favor. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Ele viu a integridade do meu coração inteiro, e ele recebeu como adoração. E ele falou: vou te dar uma esposa que vai te auxiliar nessa caminhada. Vamos completar dia 16 de dezembro 20 anos de casado. Casamos aqui em Belo Horizonte,
lá na Cristiano Machado, uma igreja, e no cartório lá da Floresta, cartórios de registro de casamento civil. Está aqui o Gilberto, levanta a mão, Gilberto. E a Kel, sua esposa, fica de pé. Acompanharam a nossa trajetória, nos conhece, sabe que é verdade. É verdade ou não é, Gil? Está ali, amém. Vamos aplaudir os meus amigos que estão aí. A Irene está ali atrás, levanta, Irene. Está ali com o seu genro Guilherme e com a Isabela. A Irene foi inclusive minha madrinha de casamento. É verdade ou não é, Irene, que eu estou falando? Aí, pode aplaudir. Glória a Deus. Essa irmã que ficou de pé me conhece desde que eu tinha uns 10 anos de idade. Sabe a nossa história, né? Então Deus é bom. Ele viu a integridade do nosso coração. Deus está te dando a oportunidade de fazer algo, e Ele está te avaliando. Ele está olhando o teu coração para ver a parte visível e a parte invisível. A parte visível todo mundo quer fazer, quer aparecer, às vezes até para ser reconhecido, ou há uma falha no caráter, mas é a parte invisível. Deus está olhando. Diga: Deus está olhando para mim. Ah, queridos, a Bíblia fala que muitas curas eram feitas pelas mãos de Paulo, mas antes das mãos, Deus quer o coração. E eu encerro falando algo para você. Se você pega o início da caminhada de Moisés, Moisés fala: Deus, o Senhor vai me enviar para libertar esse povo. Como eu sei que o Senhor estará comigo? Me mostra, me dá um sinal. E o Senhor falou para ele: o que você tem na tua mão, Moisés? Ele falou: um cajado. Ele falou: então lança o cajado no chão. E ele lançou o cajado no chão, e o cajado se transformou em uma serpente, e ele fugia dela. E então o Senhor falou para ele: torna a pegar o cajado, pega a serpente pela cauda. E ele pega, ela se torna um cajado. O que eu aprendo com a primeira lição? Deus faz aqui com Moisés o contrário. Ele faz o inverso. Ele mostra primeiro a parte visível para depois mostrar a invisível. O cajado é a parte visível do ministério de Moisés. Com o cajado, pastora, Moisés tocou na rocha e abriu. Tocou na rocha e saiu água. Ele estendeu diante do mar e o mar se abriu. Com o cajado, nuvem protegia eles durante o dia do sol do deserto. À noite, coluna de fogo. O cajado simboliza a parte visível do ministério de Moisés, a mão de Deus. Mas o interessante é que Moisés, ele fala para Deus: Deus, mas ainda não estou totalmente convicto. Olha que interessante. Deus deu um sinal através das mãos de Moisés para convencer o povo. E Moisés falou: preciso de mais um sinal. Então Deus fala para Moisés: coloca a mão sobre o teu peito. Ele coloca. Agora Deus fala da parte invisível. Tira a tua mão. Quando Moisés tira, suas mãos estão leprosas. Quem lembra desse texto? Suas mãos estão leprosas. E agora Deus manda ele: torne novamente a mão ao seu peito. E ele coloca a mão novamente, e a mão agora fica limpa. Sabe o que Deus está mostrando? Ele está mostrando a parte invisível. Moisés, não adianta cajado, não adianta unção, não adianta autoridade, não adianta nada disso, se o teu coração não for reto comigo. Ei, o problema não é Deus usar você, o problema é você pegar a unção que Deus te deu e você usar Deus. Porque Deus confiou unção a muitos já, mas muitos começaram a usar a unção para si. Então Deus precisa começar a trabalhar e confiar no nosso coração. Então Deus fala para Moisés: olha, é o teu coração. E sabe que Moisés olha para Deus e Deus fala para ele, está lá na Bíblia. Ele fala assim: se eles não crerem no primeiro sinal, cajado, eles crerão no segundo. Agora eu te falo uma coisa: o que livrou o povo que estava no deserto? Foi o cajado de Moisés? O cajado de Moisés preservou o povo no deserto. Mas o que salvou o povo do deserto foi a intercessão de Moisés. Quando Deus falou: eu vou destruir esse povo, Moisés disse: Senhor, não destrua esse povo. Ei, o que salvou o povo não foi o cajado, foi o coração de Moisés que intercedeu pelo povo. Deus quer levantar uma igreja que antes das mãos tem um coração íntegro, inteiro. Adoração, parte invisível e parte visível. Quando você vem para adorar, você inicia a adoração com a parte invisível. Eu quero que você se coloque de pé agora, por favor. O que o diabo mais tentou fazer com Jesus foi tocar na parte invisível. Ele falou: se tu és o Filho de Deus, prova. Determinado momento ele apareceu. Jesus disse: olha para mim. Jesus disse: lá vem o príncipe desse mundo. Olha o que ele diz: mas nada dele tem em mim. Você só tem autoridade sobre aquilo que não governa você. Ou você governa, ou isso vai te governar.
Você só tem autoridade sobre aquilo que você governa. Jesus disse, quando Satanás falou, você não tem autoridade, prova. O que o diabo estava querendo fazer? Faz com as mãos aí, prova com as suas mãos, com a parte visível que você está falando que é. Jesus falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele está querendo provar? Para o diabo, ele não precisa ter atitudes pelas mãos para provar nada, porque ele já sabia do coração e da convicção. É por isso que quando a nação, ela vinha diante do Senhor, ela fazia a circuncisão, os homens faziam a circuncisão, e agora o Senhor falou, não quero mais que vocês venham circuncidar o prepúcio dos meninos, eu quero que vocês circuncidam os seus corações. Ei, levante a tua mão e fala, Senhor, eis-me aqui nesta noite, eu quero ser um adorador por excelência, que adora, bem forte, que adora a parte invisível da adoração, e que adora com a parte invisível. Senhor, eu quero subir no monte para te adorar. Eu quero ser puro de coração e limpo de mão. Agora feche teus olhos, não abra os seus olhos. Só ouça o que eu vou dizer. Feche teus olhos e ouça. Ontem eu falei sobre adoração, e eu falei que dinheiro não é adoração, que adoração não é chamada de dinheiro. Judas olhou para a adoração daquela mulher e falou, isso é dinheiro demais, 1 ano de trabalho, poderia sustentar tantos pobres. Jesus falou, os pobres vocês sempre terão, mas eu não. Essa mulher será lembrada, porque enquanto vocês nem lavaram os meus pés, contudo essa mulher lava os meus pés com as lágrimas. Ela enxuga com o cabelo e trouxe um nardo para perfumar meus pés, porque ela tinha gratidão no coração dela. Não era nem a atitude, Jesus viu a gratidão dentro do coração por aquilo que Jesus tinha feito a Lázaro. Deixa eu te falar uma coisa, hoje é o último dia dessa conferência profética. E eu quero te perguntar, quando eu estava vindo para cá, veio aquela canção do Cirilo, não precisa cantar, mas veio aquela canção, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação. Davi disse, ele disse para o povo, vamos oferecer ao Senhor nosso melhor, porque tudo que nós temos veio das mãos dele, e das mãos dele nós damos. Querido, você não dá nada para Deus que Deus antes não deu para você. Entenda que oferta é adoração também. Pare de ter uma mentalidade que na hora da oferta o culto ficou menos espiritual, você fica incomodado. Sabe o que eu digo? Você precisa ser livre de mamon. Você precisa ser livre da escravidão religiosa e da mentira, e entender que adoração também é levar o melhor. Quando eu tenho na minha carteira dinheiro para ofertar na vida de alguém, eu tiro a maior nota, eu honro aquela pessoa. Eu quero te dizer, se você com esse entendimento da parte visível e invisível, primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui, está sendo gravado, transmitido, estou diante de um altar, nós não estamos precisando do dinheiro de ninguém aqui. Se nós formos embora aqui, nós vamos embora felizes, sabendo das vidas que foram restauradas. Não precisamos, nós não precisamos, pode ficar tranquilo, estamos bem providos e mantidos. Mas você precisa ter um entendimento de adoração, e quem tem um entendimento faz. Você não pega na hora do louvor, senta e fica parado, você louva, senão você se sente até deslocado. Se você entende, você entendeu através dessa palavra, que ela trouxe uma chave para você. Você está debaixo do momento certo para dar uma oferta certa, um destino certo, sobre o altar certo, debaixo de uma palavra certa. Eu quero chamar você para adorar, que você pegue a sua melhor adoração para trazer para o altar nesta noite. Se você teve uma visão do Senhor, um entendimento, e você ainda não pegou um envelope, você deseja, você só levanta a tua mão direita, os obreiros vão olhar agora e vão passar entregando. Se alguém depois da entrega dos envelopes ainda sente, não pegou, levanta a tua mão. Nós vamos esperar todos pegarem, para que nós possamos orar. Você que já pegou, levanta o teu envelope bem alto assim. Você que vai usar o cartão, pode levantar assim o cartão bem alto, bem alto. Levante assim sua mão direita, bem alto, isso, levante, isso, bem alto, diga comigo, agora bem alto, diga, eu entendi. Eu falei bem alto, diga, eu entendi, que a adoração é dividida em duas partes, a parte invisível e a parte visível. Senhor, está aqui nas minhas mãos a minha adoração visível,
mas ela vem do fruto de uma decisão do meu coração. Olha para o meu coração. Eu quero conquistar a sua atenção. Eu quero que tu receba a minha adoração. Eu quero te adorar com gratidão por tudo que o Senhor já fez e por aquilo que fará. Amém?